Agora vamos lá. Um trio saudável que impede que você acabe com a barriga da menopausa. Quem dá mais? Rainha, eu vou colocar aqui, ó. O primeiro trio tem inúmeros alimentos, tantos que eu comentei agora, que eu já falei em uma outra live, aveia, banana e mel, falei os porquês, mas hoje eu quero trazer esse aqui, ó. O primeiro deles é o feijão preto. Feijão preto é saudável? Claro, feijão preto, trouxe preto por quê? Preto é diferente do fradinho, que é diferente do branco, também não é tudo igual. E feijão preto lembra feijoada, que é ótimo, né? Quem que não gosta de uma feijoada? Eu gosto, e gosto também de feijão preto. Mas olha que interessante aqui. Primeiro vamos analisar o feijão preto. O que que ele tem? Tudo eu trouxe uma referência de 100 gramas. Olha como é interessante. Tem proteínas vegetais, tem carboidrato complexo e tem gorduras boas. Então, tem os 3 macronutrientes, que são os nutrientes que o nosso corpo precisa. Interessante, né? Agora, olha só, aí falando em micronutrientes, tem muito potássio, às vezes a pessoa pensa que potássio tem muito na banana, tem 1.483 miligramas de potássio, tem cálcio, tem ferro e só de magnésio, nessa tabela, tem 171 miligramas. Ou seja, para aí, né, mentora? Feijão preto é saudável, tá bem? Se você me falar outro feijão, tem diferentes nuances entre eles, tá? Agora, qual que é o problema? E não tem colesterol ainda, tem aqui. E tem fibra. Uau! Tem muita coisa boa no feijão preto. Agora, eu quero que você reserve aí. Marca em negrito, anota o que eu vou falar agora. Em quanto que tem em 100 gramas de carboidratos líquidos, que são os que vão impactar na insulina. Só anota, tá? Carboidrato tem 46 gramas. Então, anota aí. Nós vamos analisar juntas os 3 e depois eu dou uma explicação geral dos 3, tá bem? Então, em 100 gramas de feijão preto, que tem tudo isso de bom que eu falei para vocês, para você e para você, eu tenho de carboidrato, que vai ter um impacto no meu metabolismo na menopausa, 46 gramas. Anotou? Vamos para o próximo alimento? A dupla do brasileiro. Arroz integral. Está integral de arroz aqui, não sei. Arroz integral. Vamos analisar o arroz integral? Olha que interessante. Ele tem o quê? Tem proteína, tem gordura, tem fibra, tem pouca proteína, mas tem. Não tem colesterol, interessante. Tem potássio, tem cálcio e tem magnésio. Ele tem menos potássio e menos magnésio que o feijão preto, mas ele tem. Então, opa, interessante o arroz integral também. Agora, vamos analisar quanto que ele tem de carboidrato que vai impactar no metabolismo em 100 gramas. Hein? 100 gramas é um tequinho, né? 21,2 gramas de carboidrato. Agora, anota aí. Nós temos 46 do feijão preto, 21, vai somando. Eu não estou sem caneta aqui, mas se eu for somar aqui, já deu um tanto. Depois eu vejo se eu somei no total, ok? Então, arroz integral, rainha. A dupla do brasileiro, feijão com arroz, onde compõe um aminograma. Junta os aminoácidos de um, junta os aminoácidos de outros. Eu cresci na minha casa com feijão com arroz. Provavelmente todo mundo aqui também. É a dupla. Então, na primeira metade da vida, até 30, com certeza, eu comia. Sem dúvida. Agora, vamos para o terceiro, para fazer uma análise global desse trio que cria e ainda impede. Ai, 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 ai. Depois eu quero saber quem come farinha de mandioca. Olha que delícia pôr uma farinha no feijãozinho. Então, vamos analisar a farinha de mandioca, que é interessante. Não tem glúten na farinha, né? Já, quando a gente pensa em farinha, já vem a farinha de glúten na nossa mente, que ela é inflamatória. Mas você fala, puxa, mentora, a farinha de mandioca é boa, né? Aqui no Sudeste, nós usamos mais a farofa e na região Norte e Nordeste, mais a farinha. Quem é da região, coloca aí. Mas aqui em São Paulo,
é mais a farofinha, que ainda é mais turbinada ainda do que a farinha de mandioca. Vamos lá, olha que interessante. Então, o que, que ela tem? Ela tem um pouco de proteína, um pouquinho mais tem. Ela tem um pouco de gordura, pouquinho também, mas tem. Tem fibra, não tem colesterol, tem potássio, mais do que do arroz. O arroz tem. Não, o arroz tem 43 de potássio, a farinha de mandioca tem 107 de potássio, tem ferro e tem magnésio. Olha que interessante. Então, esses três alimentos conversam entre si a nível de macronutrientes, a nível de micronutrientes, eles têm até um comportamento similar, e é um trio que, se a gente for pensar, que orna, né? Por exemplo, batata não orna com macarrão, mas feijão orna com arroz, que orna com uma farofinha. Por isso que é um trio. Então, muitas pessoas têm esse trio, outras não comem total, mas é algo que, se você... Vamos ver, está faltando eu falar quanto que tem de carboidratos que vão impactar no nosso metabolismo na farinha de mandioca em 100 gramas. 73, Rainha. Então, vamos somar juntas? Eu somei. 46 do feijão, 21,2, vou arredondar para 21, vai somando, do arroz integral. E se você colocar uma farinha de mandioca, dependendo da quantidade, claro, aqui eu coloquei 3 proporções, só para nós entendermos melhor a conta, sabe quanto que dá de carboidrato nessa, vamos lá, nessa refeição? 140 gramas de carboidrato. Tá bom. E agora, para explicar, então, vou repetir 3 alimentos, que é um trio saudável: feijão preto, arroz integral e farinha de mandioca. Ambos têm macronutrientes, gordura, proteínas, carboidratos, micronutrientes, focando no potássio, focando no ferro, alguns, cálcio e magnésio, e fibras. Ou seja, a mulher da menopausa precisa de magnésio, de cálcio, muitas de ferro, porque estão na pré-menopausa, menstruam, comem menos carne vermelha, o osso vai embora na menopausa, precisa de magnésio, precisa de cálcio. Você começa a pensar em que eu estou tratando. Eu falo, uau! Então, fora eu estar dando o macro, eu também tenho o micro, tenho. Então, por isso é um alimento que tem a sua parte positiva nos 3. Sim, nós estaríamos mentindo se não fosse. E agora?